fazendo mais um vídeo aula. Eu espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, meus príncipes e minhas princesas. Hoje iremos ter aula de matemática. Olá, vamos lá para mais uma aula de matemática. Livro, caderno 3, capítulo 2, páginas 20 a 33. Tópicos: diferentes ambientes, o dobro e o triplo, metade e terça parte, figuras geométricas espaciais. Objetivo: resolver problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte com suporte de imagens ou material manipulável. Reconhecer, nomear e comparar as figuras geométricas espaciais, relacionando-as com objetos do mundo físico. Dobro e o triplo. Dobro significa duas vezes. Para encontrar o dobro de um número, devemos multiplicá-lo por 2. Veja, 2 vezes 2, 4. Ou 2 mais 2, 4. Outro exemplo, 2 vezes 5, igual a 10. Ou 5 mais 5, 10. Observe que nós multiplicamos duas vezes o mesmo número para obtermos um resultado. Lembre-se que o dobro sempre multiplica-se pelo número 2. Triplo significa 3 vezes. Para sabermos o triplo de um número, devemos multiplicá-lo por 3. Veja, 3 vezes 2 igual a 6. Ou 2 mais 2 mais 2 igual a 6. 3 vezes 3, 9. Ou 3 mais 3 mais 3, 9. Observe que multiplicamos o número 3 vezes, ou seja, o número tem que ser multiplicado pelo número 3. Triplo significa multiplicar pelo número 3 para obter o resultado. Metade e terça parte. Metade significa dividir em duas partes iguais. Podemos representá-la utilizando o sinal, vejamos aqui o sinal de divisão, que significa dividido por 2, dividido por 4, por um determinado número. Como nós estamos vendo no exemplo, 8, eu vou dividir por 2, é igual a 4. Então, a metade de 8 é 4. Metade significa a mesma quantidade, por exemplo, para a Ana e para a Carla. 8, eu vou dar 4 para a Ana e 4 para a Carla. A metade, então, significa dividir por 2 com as mesmas quantidades para ambas as pessoas. Se eu for dividir 6, a metade de 6, 3. 3 para a Ana e 3 para a Carla. Lemos 1/2 ou metade. Terça parte. Para acharmos a terça parte, dividimos o inteiro em 3 partes iguais. Vamos dividir uma pizza em 3 partes iguais? Representamos assim. Podemos ler terça parte ou um terço também. Nós temos aqui a imagem de uma pizza que nós dividimos em 3 partes iguais. Então, lembre-se que terça parte sempre iremos dividir o número por 3. Para encontrar a terça parte, podemos separar em 3 partes iguais. Como estamos vendo na figura, 3 partes iguais que nós fizemos a divisão da pizza. Figuras geométricas espaciais são aquelas que têm dimensões comprimento, altura e largura. Como vocês podem observar aqui nas imagens, aqui é o quadro, nós temos o cubo, o paralelepípedo, a esfera, cone, cilindro e pirâmide. Cubo tem 6 faces iguais. Cilindro tem 3 superfícies, superior e inferior, que são suas bases, e uma superfície não plana, a superfície lateral. Cone tem uma superfície lateral não plana
e uma superfície inferior chamada base. A base do cone é o círculo. Esfera tem toda a sua superfície arredondada. O paralelepípedo, todas suas faces têm 4 lados. A pirâmide tem 5 vértices, 8 arestas e 5 faces, com uma delas sendo a base. Agora, vejamos as atividades de acordo com assuntos que já estudamos, nas páginas 23, 24 e 25. Dobro e triplo. Primeira, complete as frases. Aí vocês vão completar aqui as frases com a escrita dobro, com a outra palavra duas, com o triplo de 2. Vejamos, o de 5 é 2 vezes 5. Então, se eu falo 2 vezes 5, eu vou completar com a palavra dobro. Aí ficará o dobro de 5 é 2 vezes 5. Outro, o dobro de 7 é 2 vezes. O triplo de 2, quanto é o triplo de 2? Aí eu vou fazer 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Letra D, O. Aí vocês vão completar aí no livro de vocês. Triplo de 6 é 3 vezes 6. Aí indica que eu vou multiplicar 3 vezes o número 6, porque nós estamos falando de triplo. Na segunda questão, as irmãs Rosa e Ângela fazem aniversário no mesmo dia, mas Rosa tem o dobro da idade de Ângela. Ou seja, nós vamos multiplicar a idade de Ângela 2 vezes para encontrarmos a idade de Rosa. A mãe das meninas decidiu fazer 2 bolos e colocar em cada um deles a quantidade de velhinhas igual à idade de cada uma. Uma das filhas, por exemplo, aqui temos a Rosa e a Ângela. Vamos encontrar a idade aqui de Rosa. Desenhe o número correto de velas no bolo de Rosa. Aqui nós temos um bolo com as 5 velhinhas, que é de Ângela. Aí vamos encontrar a idade de Rosa. Então eu vou multiplicar essa quantidade 5 2 vezes, que ficará 5 mais 5, 10. Então a idade de Ângela é 10, porque o dobro de 5 é igual a 10. Aí você vai desenhar 10 velhinhas, que é a quantidade da idade de Rosa, aqui no outro bolinho da esquerda. Na terceira questão, recorte as notas e moedas no anexo 1 e em cada caso colhe o dobro da quantidade que está representada usando a menor quantidade possível de cédula ou de moedas. Ou seja, você vai colocar esse valor representado com a menor quantidade de cédulas ou em moeda para representar esse valor. Por exemplo, nós temos aqui 2 moedas de R$1. Então, nós temos o valor de R$2. Aí você vai colocar uma cédula de R$2. Você vai colar aqui uma cédula de R$2. No outro, nós temos 3 moedas de R$1 e 4 moedas de 50 centavos. Então, nós temos aqui o valor de R$5. Aí, qual é o dobro de 5? Aqui nós vamos encontrar o dobro desses valores. Então, nós vamos colocar aqui uma cédula de R$10. O dobro de 5, 10. Aí, coloca-se uma cédula de R$10. Veja, no outro quadro, nós temos 3 moedas de 50 centavos. Como nós vamos representá-lo aqui? Então, nós temos o dobro de R$1,50 ficará como R$3. Então, nós iremos colocar uma cédula de R$2 e uma moeda de R$1. Aqui nós temos 50 centavos. O dobro de 50 centavos ficará R$1. Aí você vai pegar aqui
uma moeda de R$1. Na quarta questão, ligue cada número da fileira de baixo ao respectivo dobro da fileira de cima. Então, os números de baixo, que estão embaixo, 4, 3, 10, 6 e 1, vocês vão ligar ao seu resultado, vão ligar ao dobro. Por exemplo, o dobro de 4 é 8, aí eu vou ligar o número 8. O dobro de 3, 6, ligo no número 6. O dobro de 10, 20, vou ligar o número 20. O dobro de 1 é 2, então vou ligar ao número 2. O dobro de 3, 6. O dobro de 6, 12. Então, vou ligar ao número 12. Lembre-se, o número de baixo, os números que estão embaixo, eu vou ligar com os números que estão em cima, que representam o dobro dos números que estão embaixo. Quinta questão. Conforme o exemplo, calcule o triplo dos números a seguir. Nós temos aqui um exemplo. Aqui nós temos o exemplo. Veja, triplo de 4. Vamos multiplicar 3 vezes o número 4. Veja como ficará o triplo de 4. 4 mais 4 mais 4. Então, o triplo indica que eu vou multiplicar 3 vezes esse número. Aí também eu posso representar por essa forma de adição. 4 mais 4 mais 4 igual a 3 vezes o número 4, que ficará 12. Seguindo esse exemplo, você irá fazer as seguintes questões. A letra A, o triplo de 5, também ficará 5 mais 5 mais 5, igual a 3 vezes o número 5, que é igual a 15. A letra B, triplo de 7, 7 mais 7 mais 7, que é igual a 3 vezes o 7, resultado 21. Triplo de 20, 20 mais 20 mais 20, igual a 3 vezes o número 20 e o resultado 60. Então, observe no exemplo que nós estamos falando de triplo. Então, indica que eu vou multiplicar 3 vezes esse número, 5, 7 e 20, pelo número 3, para obter os resultados, como nós já observamos aqui nos exemplos. Na sexta questão, observe a imagem ao lado e faça o que se pede. Vamos observar aqui a imagem ao lado de um rapaz que está com algumas compras e uma calculadora. De acordo com essa imagem, iremos resolver as seguintes questões. A letra A. Assinale a palavra mais adequada com relação à expressão do rapaz. Veja, aqui ele está com algumas compras. Qual é a reação dele quando vê o valor das compras que foram feitas? Ele tem uma reação de alegria, de susto ou de alívio. Observe que ele ficou assustado. Então, nós iremos marcar aqui a palavra susto. O segundo quadradinho aí com a palavra susto. Na letra B, elabore uma situação problema com um triplo usando o item da imagem. Em seguida, resolva. Aqui nós temos várias coisas. Vejamos aqui que nós temos bastante verduras e legumes. Aí você pode pegar, por exemplo, aqui a cenoura. Qual é o valor da cenoura? Por exemplo, R$3 o quilo da cenoura. Aí você vai fazer uma situação problema. 3 vezes 3 igual a R$9. Ficaremos com atividades nas páginas 23, 24 e 25. Essa foi mais uma videoaula. Espero que todos tenham gostado. Fique em casa, fique com Deus, cuide do papai, da mamãe. Dúvidas podem estar me ligando, que orientarei a todos para que todos possam ter um bom aprendizado. Beijos. Tchau.